Que a paz de Jesus esteja com todos. Queridos amigos, hoje é quinta-feira, aqui no Grupo Espírita Casa de Guará, no estado da Bahia, em Itabuna. Nós estamos aqui unidos para continuarmos o nosso estudo da série psicológica. Nós já explicamos, que é uma tarefa que nos foi pedido para ser feita, e nós estamos aqui buscando a inspiração da nossa irmã Joana de Ângeles, sempre para que ela nos ajude, na medida do necessário, para a compreensão de todos. Então, nós já fizemos algumas explicações, a respeito do trabalho da série psicológica, que nós vamos devagarinho trabalhando alguns conceitos da psicologia analítica. E aí, enquanto nós vamos clareando alguma compreensão a respeito dos conceitos, nós vamos mostrando no capítulo onde a nossa irmã Joana de Ângeles, ela se refere a esses termos, e aí passamos a explicar sucintamente. Então, hoje nós vamos ter o tema Jesus e Reencarnação, e vamos estudar o segundo capítulo do livro, este aqui, Jesus e Atualidade, que é o primeiro livro da série psicológica. É este o livro que nós estamos estudando. A nossa irmã Joana de Ângeles, ela sempre divide o capítulo em partes. É o método que ela usa. Ela vai fazer uma apresentação de Jesus, ela vai nos aconselhar, então ela traz o problema, no caso o problema que seria a reencarnação, que é a base da compreensão da doutrina espírita, mas tem um fundamento grande, que está na base da compreensão de todo o trabalho de Jesus, e nós vamos ver aqui no texto, como a nossa irmã Joana de Ângeles se refere a essa questão, para derrubarmos aquele argumento de que Jesus não falou sobre reencarnação, o que ele falou foi sobre ressurreição, só que o termo ressurreição, para os judeus, era um sinônimo de reencarnação para as doutrinas reencarnacionistas. Jesus, que não quebra nenhuma compreensão no tempo onde ele esteve, ele não quebrou, ele continua sem trazer confusões mentais para nós outros, Jesus usa, então, o termo ressurreição. Então, ressurreição e reencarnação, nós estamos falando de palavras sinônimas. E vamos daqui a pouco explicar isso. Então, vamos pedir a proteção da nossa irmã Joana de Ângeles, dos espíritos amigos benfeitores que trabalham no Grupo Espírita Casa de Guará, dos nossos anjos guardiães, de todos aqueles que nos protegem, que apostaram em nossa reencarnação, entendendo que há a possibilidade mesmo da gente recomeçar e se melhorar. Então vamos fazer a oração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Então vamos começar aqui o nosso trabalho de Jesus e reencarnação. E a Joana nos apresenta o método que Jesus usa, que é o método de Deus, que é o método da misericórdia, um método misericordioso e de amor. Por que misericordioso? Porque ele entende que num planeta de provas e expiações, ou expiações e provas, e a ordem dos fatores não altera o produto, já ouvi algumas querelas sobre isso, Então, nós temos aí, neste planeta Terra, onde nós moramos,
nós estamos continuamente reencarnando com o objetivo de nos melhorarmos, né? Às vezes a gente estaciona por várias reencarnações, mas às vezes e muitas vezes nós damos alguns saltos de compreensão e de melhoramento espiritual nessa trajetória. Então, a nossa irmã Joana de Ângeles, ela nos explica que a reencarnação é uma concessão de Deus. Se é uma concessão de Deus, é porque essa misericórdia infinita, né, mostrada, demonstrada por Ele para com sua criação, que somos todos nós, né, ela perpassa todo o universo. O universo não é o planeta Terra. O universo não é, né, a América do Sul, onde a gente mora. O universo não é o Brasil. É muito além do que possa alcançar a nossa imaginação. Então, esse método misericordioso de amor, a nossa irmã Joana de Ângeles, nos esclarece que Deus não coloca à direita ficarão seus filhos felizes e assentados ali, esses são os eleitos. E à esquerda seriam os antipáticos e desditosos, como nos diz a nossa irmã Joana de Ângeles. Porque se isso fosse verdadeiro, né, nós já teríamos uma predileção de Deus. E nos perguntaríamos, como muita gente se pergunta, de onde vem essa compreensão de fazer a separação dos filhos de Deus, né, aqui, felizes e eleitos, e do outro lado, os desditosos e antipáticos. Se assim fosse, Deus não seria amor, né? Nós não estaríamos diante de um ser amoroso, como é nosso Pai. Como se comportou Jesus e nos ensinou em sua trajetória. Jesus nos ensinou que para tudo tem que haver um recomeço. E quando você recomeça algo, você tem que reparar alguns atos, algumas questões que você observou que houve um erro no desempenho daquele dever, daquela tarefa, daquela responsabilidade. Se você vai recomeçar, você vai reparando esses erros para ajustar a melhor forma de você se comportar, né? Seja em casamentos, na criação de filhos, seja na própria profissão que você desempenha, seja no existir da vida social. Sempre nós erramos e nós acertamos. Às vezes palavras ditas que não tiveram a intenção de magoar, às vezes palavras ditas que tiveram a intenção de magoar, e a gente vai então fazendo essa limpeza psíquica, né, de como nós nos comportamos, porque nós somos assim, mas também somos assim, mas vamos aprendendo, porque a Joana nos ensina que a lei da reencarnação é a lei de justiça, é sempre recomeço e reparação, sempre, né? Não há outro método mais eficaz do que esse. Recomeça e repara, recomeça e repara. Caso você queira recomeçar e estacionar, é uma opção, porque Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu um prêmio fantástico, que é o livre-arbítrio. Mas olha, você vai recomeçar, mas as decisões são suas. Procure, então, aprender a avaliar as situações, né, com uma isenção melhor dos comportamentos, sabendo separar o que é do outro e o que é seu. O que é do outro que você recepciona, você acolhe você e que lhe adoece, né? E o que é seu, que você joga para o outro, que são conteúdos adoecidos. Então, nós precisamos aprender a discernir para avaliar, né, esse comportamento, essa fala nossa, esses atos, né, pelos quais nós vamos compondo a nossa personalidade,
enquanto estamos aqui reencarnados. A Joana de Ângeles, ela vai falar aqui aquela condição que ela bota, né, com o apoio da doutrina dos renascimentos. A gente está na primeira parte ainda do livro, do texto, né? Dos renascimentos físicos. Joana é bem clara. É um renascimento físico. Quando a gente fala de renascimento psicológico, nós estamos falando da possibilidade que o homem tem de mudar. Mas ninguém muda da água para o vinho. Entre a água e o vinho tem uma transição no percurso. E essa transição é feita de altos e baixos. Eu estou bem, eu não estou bem. Então, quando eu não estou bem, eu preciso avaliar por que eu não estou bem. E se eu estou me sentindo bem também, eu preciso avaliar o que foi que disparou esse estado transitório de felicidade no meu comportamento. Então, vejam, o que é que há, que proposição é essa? O que é que Joana nos propõe? É que nós estejamos sempre vigiando a nós mesmos. E aí a gente vai de encontro a Jesus quando ele nos adverte que nós precisamos vigiar e orar. Olha que advertência que cada vez que eu vou refletindo sobre ela, em todos os dias da minha vida, né? Passou o dia, eu digo, olha, aqui faltou vigilância. Aqui faltou oração, porque a vigilância vem junto com a oração. Você vigia, observa e ora para pedir a melhor decisão para aquele contexto que você está, né? Para aquele momento que você está vivendo, com aquelas aflições que você está enfrentando, seja em grupo, seja dentro de você mesmo. Então, sempre vigiar e orar, porque nós precisamos disso, para que nosso recomeço aqui na Terra, né, ele seja entendido, compreendido em seus fundamentos psicológicos, de alegria e adoecimento, para que a gente vá na construção das personas, né, que nós vamos construindo, e essas personas, elas formam a nossa personalidade. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, persona não é coisa ruim, não. As personas, elas precisam ser construídas de forma positiva, tá? Porque as personas negativas, daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, porque elas são o processo de nossa adaptação no mundo. Nós nos adaptamos ao mundo através das personas, não é? Então, esse processo de adaptação é a existência inteira. O que a gente precisa ter cuidado com vigiar e orar é não transformar a persona naquilo que o ego deseja ser. E aí, para uma persona negativa, né, que normalmente as personas negativas ou patológica, a negativa é um trabalho para o caminho da persona patológica, né, já é um trabalho de inflação do próprio ego. O que é uma inflação? Quando é que eu estou inflacionado? Eu estou inflacionado. Eu vou contar a historinha para vocês. Lembram da rã e do boi? Aquela historinha da rã e do boi? E a rã estava ali passeando e viu um boi muito lindo, um boi enorme, bonito, viçoso. E ela olhou para ela mesma e se viu aquele bichinho feio, né, andando com aquelas patas parecendo molas, magras, de uma única cor, com olhos esbugalhados, e tão desnutrida, aparentemente, né, porque as rãs são assim mesmo, e ela invejou o boi. Ela chegou para as amigas e disse, eu vou ficar tão bonita quanto aquele boi. E eu vou ficar tão linda que talvez fique até mais bonita que aquele boi. E as amigas começaram a olhar, se entreolhar, e disse, como ela vai fazer isso? Nós não podemos sair da nossa condição de rã. Ela disse, mas eu vou alterar a minha condição. E ela foi à margem do lago, ela inspirou tanto ar que ela foi crescendo, 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 ela virou uma grande bolha.
E quando ela virou aquela grande bolha, as amigas começaram a dizer, ela vai morrer porque ela vai estourar. E foi o que aconteceu. Isso é ego inflado. Nós podemos ter um ego tão inflado, que a pessoa se confunde com a profissão. Eu me lembro de um menino que foi meu aluno de redação, há muitos anos, é uma história bem antiga, e que ele depois foi aprovado num concurso para magistratura. Ele namorava uma amiga minha, na época, né, ele era jovem, ele ia fazer... ele era tão jovem que ele estava terminando o ensino médio. E quando ele fez o curso de Direito em Salvador, ele foi aprovado no concurso para magistratura, e ao retornar aqui para Itabuna, ele reencontra essa namorada. E reencontrando a namorada muito efusiva, dessas pessoas muito simpáticas, né? Foi dar um abraço nele para parabenizar por ele ter sido aprovado no concurso de magistratura. E quando ela disse o nome dele, estou tão feliz por você ter sido aprovado, ele colocou a mão no peito dela e falou alto lá, você daqui para frente vai me tratar como doutor fulano de tal. Vocês entenderam? Olha que ego inflado. Quer dizer, a persona, que é um processo de adaptação, e esse processo de adaptação, ele é a forma de nós nos comunicarmos, né, socialmente falando, ele fez uma alteração, né, psicológica nesse processo de adaptação. Então, a persona, ela não a gente usa hoje muito esse termo persona para falar pejorativamente das outras pessoas. Mas as pessoas que fazem isso é porque não conhecem o significado do termo nem o processo da criação da persona. A persona é processo de adaptação. Pronto, aí já tiramos dela tudo que tinha de ruim, né, dentro desse conceito. A persona, ela faz parte dos conteúdos da personalidade. A nossa irmã Joana de Ângeles, aqui nesse texto, ela vai usar os dois termos, individualidade e personalidade. Então, a gente precisa ter claro, né, em nossa mente, que existe uma diferença entre individualidade e personalidade. Né? A individualidade é o próprio espírito. Jesus, quando falava com as pessoas, falava para a individualidade. Ele não falava para as pessoas. Ele não falava para judeu, fariseu, saduceu. Vocês entenderam? Porque aí ele estaria falando para a persona. Ele falava para o espírito, que se autodenominava na construção de sua personalidade como saduceu. Então, quando Jesus vai conversar com os saduceus, eles sabendo, né, das causas e da forma de construção daquelas personalidades, e sabendo que ali ele tinha em sua frente espíritos, seguidores de Sadoc, né, porque o Sadoc vive cerca de 160 anos antes de Jesus, ele realmente não, quando Jesus chega, 160 anos depois, os seus seguidores desacreditavam de tudo que estava escrito nas escrituras, e desacreditavam também desse Messias que viria salvar os judeus da opressão romana. Isso aí é uma conversa de profetas, né, que eles não acreditavam nos profetas, porque eles tinham um traço muito interessante, esses espíritos, né? Eles não eram reencarnacionistas, e diga-se de passagem, nossa irmã Joana nesse texto vai nos lembrar, né, que a maioria das pessoas na época de Jesus conheciam a reencarnação, a maioria das pessoas, né? Nós já aprendemos também em outros encontros aqui que a reencarnação ela decaiu, né, por conta de um imperador romano que, atendendo a sua esposa, que tinha sido meretriz naquela mesma existência, muito linda, bonita, inteligente, ele se casa, né, com essa menina, essa moça linda,
e ela então faz esse pedido a ele para retirar, né, o termo reencarnação da doutrina, né, de Jesus, da doutrina católica apostólica romana, porque a gente já está no século VI depois de Jesus, por aí, viu? Então, ela faz esse pedido e ele, utilizando a doutrina de Orígenes, né, que foi o grande argumento para derrubar a questão da reencarnação, ele diz que essa doutrina de Orígenes, que regia, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, era algo muito, muito novo naquele momento, né? Aí Justiniano, atendendo a esse pedido, ele manda derrubar, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, em sua face administrativa, já estava pronta e acolhia em sua teologia a doutrina de Orígenes, que falava sobre a reencarnação. Então, o imperador, a pedido da esposa, foi falar que esta doutrina ela não tinha fundamentos, era preciso sair, né, do contexto que ali estava. Então, por ordem do imperador, e quem ia desobedecer o imperador no século VI, foi abolido, presta atenção, mas existia, gente. Na época de Jesus era comum, corriqueiro, se falar a respeito de nascer de novo, né, de nascer para reparar. Os egípcios é que tinham aquela doutrina da metempsicose, mas por uma necessidade deles. A questão dos egípcios em relação à reencarnação, vocês precisam procurar no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. Pega o livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, vai lá no capítulo onde está toda a história do povo egípcio, como eles vieram de Capela, como foi aquela questão de estarem lá no Egito, o que eles deixaram registrado, a ciência deles muito desenvolvida para aquela época. Então, está falando de Egito, né, que já trazia esses conhecimentos, porque o sistema de Capela já comporta, né, essa evolução muito maior. E como eles não quiseram atender, eles vieram acolhidos pelo amor de Jesus para o planeta Terra para se redimirem dos erros que eles cometeram, né? Então, donos de uma ciência muito desenvolvida, eles queriam vencer pelo ódio, pela guerra, né? E ter ego inflado, tá vendo? Então, os egípcios, que foram os que vieram de Capela, ego inflado, queriam vencer com o mal, o bem já instalado no planeta. Então, eles são todos retirados pela morte, numa grande explosão que houve lá em Capela, e vieram aqui para o nosso planeta Terra, nossos irmãos amorosos. Então, aí vocês aprenderam essa questão da individualidade e da personalidade, né, que está aqui na terceira parte, e aprenderam um pouquinho a respeito dessa questão da inflação. O sujeito inflacionado é problemático, né? Porque ele pode caminhar nesse orgulho imenso, que é a base da inflação, é o orgulho, né? Esse orgulho tão grande, essa prepotência tão grande, que ele termina caindo num estado patológico. E esse estado patológico vão gerar as psicoses, vão gerar os transtornos que aí estão. Então, a gente pergunta assim, como é que você quer ser conhecido? Por qual persona? Olha, aprenda a ser conhecido como o Filho de Deus, né? Nós somos todos irmãos, filhos de Deus. A relação direta é com aquilo que Jesus ensinou. Ama teu próximo como a ti mesmo. Aí está a medida para a gente não inflacionar a questão da persona. Então, aprendemos a questão da adaptação, né? Com a persona. Aprendemos que o perigo está em você se identificar, né? Quem é essa pessoa que está passando ali? É o professor de física. Não, essa pessoa que está passando ali é João, né? Uma pessoa boa que eu conheço. Onde ele trabalha? Outra questão. Mas não, é o professor de física. Ali nós temos eu sou, e eu sou, e eu sou. Vocês entenderam? Aí vamos aplicar para nós mesmos. Como é que vocês gostam de ser apresentado?
Como é que vocês gostam, ou nós gostamos de ser chamados? Às vezes, quando a pessoa diz assim, é a professora Carmélia, eu digo, pelo amor de Deus, estou longe disso, muito longe. Não, não. Eu estou Carmélia nessa existência, só isso, tá bom. Vocês entenderam? É para ir combatendo em mim mesma, né? Essa questão do orgulho que nós estamos aqui. Aqui tem um outro termozinho que nós vamos trabalhar no próximo texto. Eu já queria deixar uma pista aqui para vocês, né? Que é o termo sombra, que o Jung usa muito e a Joana de Ângeles vai usar em várias obras. O que é a sombra? A sombra é uma personalidade oculta, porque a gente está falando de personalidade. Então, é a personalidade oculta, recalcada, frequentemente inferior, tem muito complexo de inferioridade, carregada de culpabilidade, com todas as suas ramificações. É possível a gente observar a sombra em nós? Olhe os dois sujeitos que habitam em você. Aquele que abraça alguém, querendo mostrar que é amigo, que é íntimo. E aquele que dentro de si, aqui na mente, está fazendo o mau juízo da pessoa, ou querendo tirar um proveito da pessoa, ou usar a pessoa para algum desejo dele. Perceberam? Aí a sombra. Então, a sombra é uma personalidade oculta. Então, nós temos a personalidade que é vista pelos outros, avaliada, julgada, temos uma personalidade oculta. Então, eu quero deixar isso bem clarinho aqui, né? Já que a gente está falando sobre isso. Então, essa diferença, né, de individualidade e personalidade. Como Jesus conhecia a fragilidade humana, né, e ele era o senhor da fortaleza moral, ele sempre estava ali relembrando os feitos a respeito de reencarnação que ficaram grafados nos evangelhos, né? A passagem de Nicodemos, né? Quando Nicodemos, que é aquele diálogo fantástico, né? Quando Jesus declara a necessidade de nascer de novo, né? E Nicodemos faz um monte de pergunta boba, achando que Jesus não sabia a causa profunda das suas perguntas, porque Nicodemos, ele era maçom. A maçonaria é muito antiga, né, gente? Ele era maçom. E um dos ensinamentos da maçonaria, que são um dos pilares da maçonaria, é a imortalidade e a reencarnação. Aí eu vejo gente na maçonaria dizendo que aquilo é impossível de se entender. Eu digo que tem reencarnação nos códigos maçônicos. Não tem não. Eu falei, então você não viu, você pulou essa página, né, e foi ler outras, mas está lá, está lá. A outra que Joana nos lembra é a questão de Elias, que Elias já viera. Elias já veio, vocês não perceberam. Você lembra ao pé do monte? Aí Jesus vai grafando e vai lembrando. Como é que a gente lê o Evangelho, meu Deus, e a gente não para sobre isso? Sabe por que a gente não para? É porque nós estamos inflacionados pelo orgulho. Parar para compreender essas passagens do Evangelho significa, né, nós pensarmos que essa existência que a gente está vivendo aqui é transitória e que nós não temos que Jesus não tem, nem Deus, essa escolha. Os felizes e ditosos à direita e os antipáticos à esquerda. Não tem essa divisão. Essa divisão aí é inexistente. Porque entendo o livre-arbítrio, a gente vai saber escolher o que é melhor para a nossa existência. Aí a Joana vai nos chamar a atenção a respeito dos impulsos, né? Os impulsos, eles trabalham junto com os instintos. E aí nós vamos, pelo impulso, tomar decisões
que mais tarde nós vamos nos arrepender. Não tem jeito, o arrependimento virá, os desencontros virão e nós vamos fazendo um monte de bobagem com a nossa existência, e quando já temos uma família constituída, a gente leva nesse rolo compressor os filhos, o marido, ou o marido, os filhos, a esposa e a família inteira. E aí são essas atrocidades todas que a gente vê todo dia aí nos jornais, né, que nós não vamos falar aqui, que realmente não interessa. Então, nesse momento, né, na segunda parte, bem pequena, com 3 parágrafos, a Joana vem falar que o toque amoroso de Jesus era impregnado de um magnetismo tão grande, e vem nos lembrar que Jesus jamais enfermou. Vocês já pensaram Jesus? Eu não consigo pensar. Para mim, Jesus é impensável, indescritível. Porque o lugar onde ele se encontra, enquanto um espírito crístico, que preside o nosso sistema solar, e aí nós vamos ter os planetas e seus espíritos crísticos, cada um responsável por um desses planetas, que periodicamente eles se reúnem para as decisões em conjunto de seus planetas. E essas decisões, elas são tão impregnadas desse magnetismo de amor, porque todos eles são portadores de magnetismo de amor, que nós vemos agora, por notícia dos espíritos, em obras psicografadas, que espíritos advindos de outras constelações, como Sírios, né, como a constelação de Órion, eles se colocando para ajudar Jesus aqui na Terra. E eles vêm reencarnando com suas ideias avançadas e amorosas, que mais tarde eles apontarão como líderes em seus locais, né, nas várias áreas do conhecimento. Eles vão se mostrando como aqueles que dizem: Jesus, a sua aflição é grande, eu me coloco à disposição, onde eu posso renascer para ajudar. Olha a responsabilidade dessas famílias, dessas mães, né? Então, por que eu digo que Jesus é impensável? Por essa dimensão crística de magnetismo que ele tem. A Joana, na terceira parte, que também é uma parte pequena, de 4 parágrafos, ela vai falar que o homem é o modelador do próprio destino, viu? Eu modelo o meu destino, vocês, cada um, aí modelam os seus destinos. A Joana é enfática nessa questão. O homem é o modelador do próprio destino. Mas o que é que eu tenho que fazer para mudar o meu destino? Autoconhecimento. Preste atenção na sua personalidade número 2. Porque a Joana vai nos dizer que nós precisamos, né, trabalhar para o equilíbrio nosso, trabalhar essas dimensões do espírito, para que a gente consiga ser um. O que eu estou dizendo é o que eu estou pensando verdadeiramente, e o que eu estou pensando é o que eu sou. Eu não sou um vira-folha, né? Eu não estou aqui conversando com você em sociedade, seja sociedade familiar ou outra qualquer, com 2 caras. Não, eu sou eu. Quando é que a gente vai conseguir fazer essa unidade para trabalhar a individualidade, sem usar as personas mal adaptadas na construção da personalidade? Porque tudo isso aí faz parte do processo de individuação. Individuar é avançar, é crescer para a compreensão da reencarnação, para a compreensão dos objetivos do nascer de novo, para a compreensão do que é que eu estou fazendo aqui na Terra. Eu tenho que nascer de novo? Tem. Para quê? Porque é a lei de justiça que está implicada aí.
eu preciso reparar e recomeçar. Sempre é assim. Reparar os erros cometidos em outras existências e nesta mesma existência e recomeçar. Então, a gente está nesse processo que não para. A Joana, nessa terceira parte, vai chamar a atenção que Jesus jamais condenou ninguém. Aí é um desafio, né? Vê aí no Novo Testamento quando foi que Jesus condenou alguém. Ele nunca condenou ninguém. Nunca. A extensão do seu incomensurável amor. Por isso que eu digo que para mim Jesus é impensável. Eu só consigo ver Jesus pelos conselhos que ele dá, né, e que eu ainda não sigo. Tá vendo? Então, a psicoterapia de Jesus, olha que coisa, é baseada na reencarnação. Joana vai falar isso nessa parte. E aí nós vamos ver esses missionários que ela aponta aqui no final, né? Que ele espalhou por todas as épocas da humanidade, aqueles 500 da Galileia que vem renascendo sempre para ajudar Jesus, né? Espíritos muito mais desenvolvidos, né? Que vêm para nos ajudar aqui no planeta Terra. Aí nós temos os exemplos de Madre Teresa de Calcutá, de São Francisco de Assis. Nós temos tantos exemplos maravilhosos, né, a seguir, né, de espíritos muito mais emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente amadurecidos, que vêm continuamente reencarnando, né, para melhorar a atmosfera do planeta Terra. Então, a linguagem da reencarnação, ela está aí, em todos os lugares, em todos os cantos, porque essa linguagem da reencarnação é a linguagem dos missionários. Então a gente não vai querer imitar os outros por uma inveja, por uma inflação extraordinária, né? Vamos ser mesmo quem nós somos, né? Dentro daqueles parâmetros que nós já enxergamos para nós mesmos. Quando chega na última parte, Joana vai nos dar 10 conselhos. 10 conselhos. Cada conselho, a gente precisa parar para fazer essa reflexão. Ela diz assim, o primeiro, não vou ler os 10 não, viu, gente? Porque não te crucifiques na consciência de culpa. Não se crucifique em consciência de culpa, após reconhecer os seus erros. Ela vai dizer outras obras que a gente precisa se fixar na responsabilidade. Olha, aqui eu não fui responsável. Aqui eu fui pouco responsável. Então, que tipo de responsabilidade você está desenvolvendo? Qual é a qualidade dela no cumprimento de seus deveres? E não culpa. Ela diz que não é para a gente se crucificar, né? O segundo, ela diz assim, não te encarceres em sombras, viu? Porque eu expliquei a respeito da personalidade número 1 e número 2, que estamos lá na sombra e vamos construindo então os núcleos, muitos núcleos de complexos lá na sombra. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre complexos em outro encontro, não hoje, né? Depois é que você identifica que você errou, que aquilo foi um delito que você cometeu contra as leis de Deus. A gente faz o complexo, que é uma energia muito ruim, e aí a gente joga para o inconsciente profundo ou para o inconsciente pessoal, que a gente pode acessar, né, numa terapia, a gente pode acessar em sonhos, porque nós só podemos acessar o inconsciente em sonhos. É uma das vias, Porque a problemática do sonho é que o sonho, existe o sonho manifesto e o sonho latente. O manifesto é aquele que eu conto, que eu me lembro dos pedaços. O latente é o fato real, é a causa primária que provocou o sonho manifesto. Só que entre o latente e o manifesto tem muitas representações, muita fantasia, muitos deslocamentos, e a gente precisa, né, aprender. Isso aí é um estudo específico, né, para a gente ver isso. O terceiro conselho, não se amargure em demasia, porque isso vai virar um complexo, vai destruir você, termina adoecendo.
tá? Quando você se descobre. Ela fala, olha o que ela diz, tu deves renascer dos escombros. Tá lá, moído de culpa, destruído na culpa. Saia daí, reconheça que você errou e recomece. Pede perdão e reabilita-te. Reabilita-te. Ó, peça perdão. Hoje está até na moda, né? Pede desculpa, faz uma coisa feia, enorme, grande, pede desculpa e ali acaba. E engraçado é que o outro que ouve o seu pedido de desculpa, ele fica tão contente, né? Que ele acha que você abateu ali o seu orgulho, lhe pediu desculpa, que ele nem lembra mais. Ou lembra, vai depender da constituição de personalidade que é você e da individualidade que você ainda é, não é? O sexto, se ele te desculpar, é bom para ambos. Mas se ele não te desculpar, compreende e segue adiante e não erre mais. Porque aí é para responder aquela pergunta, eu desculpo, e se o outro não me desculpar? O que é que Joana ensina? Siga adiante, você pediu desculpas. Né? Ele não lhe desculpou, vai embora. Ele vai dizer, quando você foi infelicitado por alguém, perdoa e se desatrele dele, facultando a paz que ele precisa viver. Você se sentiu magoado, você se sentiu um objeto diante do que o outro fez, perdoe e continue. Se desligue, porque se você se ligar a essas pessoas, você traz para o seu campo psíquico a imagem da pessoa e vocês dois vão ficar presos por uma algema que pode durar muitas existências. Muitas existências. Certo? O oitavo, aquela da reencarnação é a concessão superior. E o nono, cada momento é valioso para o teu trabalho de sublimação, de desapego e amor puro. Olha o que Jesus falou. Se alguém caminhar contigo, quer caminhar contigo 1.000 metros, caminhe 2.000. Se pedir a sua roupa, dê tudo que você tem e permaneça caminhando, não pare no caminho. E ela vai dizer no último conselho que se a gente seguir os ensinamentos de Jesus, né, nesse caminho de 10 itens que ela colocou aí, nós vamos abreviar os nossos renascimentos. Abreviar essa necessidade de estar reencarnando, volta, vê tanto que errou, aí pede para voltar de novo, pede para voltar de novo e vai nesse rosário interminável. Então ela diz que a gente precisa agir corretamente e servir sem cansaço. Não diga que está cansado. Você pode até estar, mas continue fazendo e realizando. E fazer tudo isso com alegria, né, para poder adentrar aquilo que se chama Reino dos Céus. Reino dos Céus não é um lugar, não é uma cidade, não é uma potestade. Não, o Reino dos Céus ele está onde? Dentro de mim, porque é o que vai promover o meu equilíbrio, a minha serenidade. E aí, em serenidade, eu posso realmente colaborar comigo mesma e com os outros, porque esse reino dos céus, o nascedouro dele é a consciência de cada um. O reino dos céus nasce da consciência para o infinito, como nos ensina Joana de Ângeles. Então, por isso que é necessário renascer de novo, conforme Jesus nos ensinou. E aí, meus irmãos, está o nosso trabalho de hoje, que nós resumimos o principal aqui para o nosso estudo dessa noite. Então, que o Mestre Jesus nos abençoe, nos socorra, nos ajude, nos ampare em todos os instantes de nossa existência, para que a gente aprenda a vigiar, para não errar ou errar menos. Aprenda a avaliar o que é que nós desejamos. Aprenda a avaliar as nossas escolhas antes de bater o martelo para as decisões que nós queremos tomar. Que Jesus nos abençoe nessa noite, nos encha de paz. Então, até a próxima quinta-feira.
onde nos encontraremos novamente.